Não decore, lembre. E hoje eu vim te ensinar a lembrar o que você estudou. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como que eu faço minhas revisões em um vídeo bem rapidinho para você fazer suas provas e tirar notas boas. Sabe aqueles dias que a gente fica, nossa, eu estudei isso, mas eu não lembro o que realmente estava escrito? Eu lembro que eu marquei de amarelo em tal página, mas eu não sei o que está escrito. Então, eu vim te ensinar hoje a como que você vai lembrar e não decorar, porque a lembrança ela é duradoura. Agora, quando você decora um conteúdo, no próximo semestre você já esqueceu. Pensando em faculdade, a gente tem que lembrar, porque a gente vai adaptar aquilo para nossa prática profissional. Hoje eu vim trazer o meu método de revisão para vocês, que eu fazia para estudar para as minhas provas da faculdade e eu utilizo até hoje para estudar para concurso, para residência. Eu mostrei para vocês naquele vídeo de organização esse caderninho que eu fiz no Notion para poder organizar minhas matérias que eu preciso estudar ao longo de todo o ano. Eu sempre separo o mês, quais as matérias que eu tenho que estudar e como que eu vou cumpri-las. Se você está estudando para a faculdade, é muito bom você pegar todas as matérias que você tem no semestre e ir revisando. Então, se ontem eu estudei centro cirúrgico, eu vou tirar 30 minutos do próximo dia para eu fazer revisões. E eu gosto de fazer revisões bem práticas e rápidas. Eu gosto muito de utilizar questões para revisar, mas questões não pode ser seu único método de revisão, porque às vezes você não vai conseguir fazer todas as questões daquele assunto e a banca pode cobrar um outro assunto que você não revisou. Ou a sua faculdade pode cobrar um outro tema que não está lá nas suas questões. Então eu gosto sempre de fazer questões e utilizar o método do flashcard. Os cards funcionam da seguinte forma: eu gosto de colocar o nome da matéria aqui em cima, as perguntas e a resposta aqui atrás. Então aqui eu tenho algumas perguntas e para cada pergunta dessa eu tenho a resposta. E o mais legal do flashcard é porque ele é um método ativo. Então ele vai te permitir que você pense e construa um raciocínio com o seu estudo. Eu gosto sempre de grifar as palavras-chave de uma outra cor. Vou mostrar para vocês a primeira pergunta. De acordo com a RDC 15, quando o processo é requalificado? Então eu penso, né? Quando será que o processo, de acordo com a RDC 15 do CME, tem que ser requalificado? Eu vou pensar na resposta, vou construir. Eu estudei isso aqui ontem, então aí eu sei a resposta e eu viro. Aí a resposta é: os equipamentos de limpeza automatizada mais esterilização são requalificados após a mudança de local de instalação, mau funcionamento, reparos em partes do equipamento, suspeita de falhas no processo de esterilização. Aqui eu marquei de verde as palavras-chave, que são quando que eu tenho que fazer essa requalificação, que é mudança de local, mau funcionamento, suspeita de falhas e reparo. Então eu grifei aqui e pronto. Então eu tinha uma prova de gerenciamento e olha só como que eu fazia. Eu pegava, por exemplo assim, a minha prova era no final do semestre. Então fiz a prova 1 e a prova 2, eram duas provas. Então eu separava, todos os dias eu ia estudar 30 minutos daquela matéria. Ou seja, eu ia estudar e revisar. Então 30 minutos eu tirava para estudar um assunto novo daquela matéria e 30 minutos para revisar o assunto antigo. Se eu fizesse isso agora que eu estou estudando para concurso, é a longo prazo. Então, por exemplo, a minha prova é só no final do ano. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre revisar aquela matéria até chegar no dia da prova. Não dá para estudar uma semana antes da prova. Então, aqui eu fazia aquele método de uma pergunta, uma resposta. E aí a minha pergunta era: quais são os objetivos secundários do gerenciamento de recursos materiais? Eu sei que tem objetivo primário, então aqui eu grifei objetivo secundário, porque eu só queria saber esse. E aqui atrás a resposta. A resposta é: garantir a harmonia interdepartamental, economia, reciprocidade, atualização e melhoria da qualidade. E pasmem, para uma prova, olha o tanto de card que eu fiz. Então eu ia pro estágio e eu levava esse cartãozinho para ir estudando. Vocês não precisam necessariamente dessa fichinha, mas eu gosto muito dela porque ela tem esses furinhos. Essa aqui minha ela é pautada, mas também tem outros modelos, tipo quadriculado, pontilhado. E aí eu gosto de colocar nesse fichário aqui, ele é da Craft. E a linha dele chama Notch. Tem as divisórias e eu posso colocar os cards como se fosse um fichário. E já tem aqui algumas coisas sobre CME. E gente, utilizar a ficha é muito bom,
porque qualquer lugar que você for, você pode levar a sua ficha, porque ela é pequenininha, você pode fazer com um pedaço de papel se você não tiver uma ficha dessa. E com esse pedaço de papel, você vai poder revisar isso todos os dias em qualquer lugar. Aquele conteúdo vai pregar na sua cabeça de um jeito, como se fosse aquelas músicas chicletes que você não esquece nunca mais. Até hoje eu sei conceito de gerenciamento por causa dos cards. Mas que horário que é bom você fazer esses cards? Você pode fazer os cards quando você estiver estudando. Então, por exemplo, suponhamos que você só tem o horário da manhã para estudar. Então, vamos dividir das 7 a 8 revisão, 30 minutos vai ser do mês passado e 30 minutos do dia anterior. O restante da manhã você vai dividir pelo menos em 2 matérias hoje. Então, por exemplo, CME e enfermagem cirúrgica. Você só vai estudar essas 2 matérias. Porque quanto mais tempo você tem no dia para estudar, você pode ir distribuindo melhor. Agora, se você tem pouco tempo para estudar, eu sugiro 1 ou 2 matérias, porque você concentra realmente naquelas matérias. Aí no outro dia você utiliza esse tempo para estudar mais 2 matérias, no outro dia mais 2 e no final da semana inteira você vai conseguir revisar 10 matérias. 2 vezes 5 dá 10. Então, você vai ler o slide da professora, vai fazer anotações, vai estudar da forma que você gosta, por videoaula, não sei qual é o método que você mais gosta de estudar, mas vamos incluir agora os flashcards. E não se esqueça também de fazer as questões, porque quando você faz questão, você condiciona o seu cérebro a lembrar, a fazer um encaixe de raciocínio. E se você não estimula o seu cérebro dessa forma, é muito difícil você lembrar da matéria depois. Então, a longo prazo, questões. Mas flashcards com certeza são a dupla perfeita. Eu estudei ontem as posições cirúrgicas. Você vai tirar 30 minutos para revisar só aquele tópico de ontem e mais 30 minutos para você revisar o que você estudou no mês anterior. Ah, Kathleen, mas eu estudei muita coisa no mês anterior. O que você pode fazer? Você pode fazer uma lista de questões. Então, eu estudei saúde da criança, do adolescente, da mulher. Você vai lá, faz uma lista de questões. Pode ser no seu livro ou no aplicativo de questões. Você coloca ali 10 questões para cada matéria e todos os dias você vai revisando. Então, ao final do mês, se você tiver feito 30 questões das matérias do mês passado, você vai ter muitas questões feitas e com certeza você não vai esquecer o conteúdo do mês anterior. Agora, se você está estudando para uma prova de concurso, de residência, que você precisa fixar aquele conteúdo ao longo do ano inteiro, eu sugiro muito que você faça os flashcards associados com questões e faça isso todos os dias, porque vai ser muito bom para sua memória. Eu quero mostrar para vocês os meus livros de questões. Eu tenho esse aqui de 1000 questões de enfermagem, são questões de concurso, está atualizado, então são as questões do ano passado, é um livro bem grande. E esse aqui são questões de residência de enfermagem, então quais são as questões que caíram nas provas de residência, porque eu estou estudando para residência. Eu vou deixar passando para vocês esses 2 livros, para vocês conhecerem. Uma das vantagens que eu acho de responder questões em livros é que nos livros as respostas estão todas comentadas e associadas a um grau de dificuldade. Então, se aquela questão foi muito difícil, a gente sabe pelas bolinhas. E outra coisa que eu também gosto muito nos livros é que eu não preciso de internet para poder fazer questões em outros lugares. Eu posso levar o meu livro e estudar com ele em todos os lugares. E a gente tem cupom de desconto na Sanar, hein? E esse vídeo ficou bem curtinho, mas era só para abordar essa forma de revisão mesmo. É muito importante revisar e a gente acaba deixando esse tópico de lado. Então vamos colocar a revisão na nossa rotina, estudar todos os dias. De nada adianta você estudar todos os dias coisas novas se você não vai conseguir lembrar do que você estudou há um mês atrás. Então, manter o conteúdo fresco na memória é muito mais importante do que você colocar um monte de informação para decorar. Então, lembre, não decore. Um beijo, não esquece de deixar sua curtida aqui, de me acompanhar no Instagram e tchauzinho, até o próximo vídeo.